Hoje, mais do que nunca, é um dia em que nós realmente temos que dar glórias ao nosso Deus. Hoje é um domingo de Páscoa e apesar de não podermos estar todos aqui na igreja, estarmos reunidos, nós sabemos que nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos nos alegrarmos cada vez mais em Cristo, porque o nosso Redentor vive. E Ele vive para sempre e um dia voltará para nos buscar. Eu gostaria que na sua casa aí, você agora, se tiver alguma fazer, alguma coisa, que você se aquietasse, que você se colocasse agora na presença do Senhor realmente aí na sua casa, se colocasse na presença de Deus, chamasse a sua família, que vocês se reunissem, para que nós pudéssemos então ouvir a palavra do Senhor, aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus e comemorar, continuar comemorando essa data tão especial. Eu acredito que um dia como hoje, que é a Páscoa, nós temos que nos esquecermos um pouco de tudo que está acontecendo no mundo agora, tentar tirar a nossa cabeça um pouco de tudo isso e nos voltarmos cada vez mais para o que Cristo fez por nós. Voltar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, tudo que nós temos de forma grata e com uma gratidão realmente imensa em nossos corações pelo que Jesus fez por nós, porque hoje é Páscoa. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia em que nós relembramos, nós trazemos à nossa memória o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, mas também relembramos que Jesus ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, aqueles que já morreram nele também ressuscitarão. E se Ele voltar, depois que nós tivermos morrido, nós também ressuscitaremos. Essa é a promessa que Ele tem para nós. E nós temos a convicção disso. Eu quero ministrar hoje, e o tema da minha mensagem hoje é Jesus, a nossa Páscoa. Eu quero falar aqui a respeito de Jesus sendo a verdadeira Páscoa para as nossas vidas. Ele é a nossa Páscoa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 12, do versículo 11 até o do versículo 1 até o versículo 11. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos lendo e estudando esse texto aqui, aprendendo algumas coisas relacionadas à Páscoa, e eu quero que nós entendamos esse texto tendo como centro e foco do texto Jesus, porque Jesus é a nossa Páscoa. Todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus e com a Páscoa não é diferente. A Páscoa aponta para o nosso Redentor, a Páscoa aponta para Cristo. A Páscoa está falando de Cristo. Quando Jesus morre ali na cruz, Ele está simplesmente cumprindo tudo isso que está escrito aqui em Êxodo. Quando Deus institui a Páscoa, quando o nosso Deus fala com Moisés ali e manda ele levar todas aquelas informações e aquelas normas e tudo que deveria ser feito em comemoração à Páscoa, o nosso Deus está mostrando para nós e Ele está apontando através disso para Jesus, que um dia seria o Cordeiro Pascal, que seria o Cordeiro perfeito que morreria na cruz por nós, que seria sacrificado por mim e por você. É isso que a Páscoa fala. O texto de Êxodo capítulo 12, versículo 11... ao invés de ler o texto todo, para nós ganharmos tempo aqui, eu vou lendo, mas antes eu quero trazer algumas informações aqui. É interessante, diante disso tudo que está acontecendo, hoje o pastor João falou uma questão aqui bastante interessante, eu tinha observado isso também, e ele falou exatamente, ele falou assim, interessante que diante disso tudo que está acontecendo, o coelho da Páscoa, o chocolate perdeu um pouco o espaço, e é exatamente isso. E é um motivo até para nós glorificarmos, darmos glórias a Deus, porque nós temos visto que, ainda que seja por um motivo triste, por uma situação difícil que está acontecendo aí fora, nós temos visto que as pessoas, nessa Páscoa pelo menos, têm se voltado mais para a palavra de Deus, para a verdadeira, para a genuína Páscoa, que é Cristo, que é Jesus nas nossas vidas. E isso é algo maravilhoso, e nós temos que aproveitar esse momento para ensinar para essas pessoas, mostrar para elas realmente quem é Jesus, o que realmente é a Páscoa, qual é o sentido da Páscoa. Páscoa não é coelho, não é chocolate, Páscoa não é venda, não é nada disso. Mostrar para as Páscoa foi Jesus, que morreu na cruz para nos libertar do império das trevas. Isso é a Páscoa. E algumas observações a respeito da Páscoa para nós entrarmos no texto. A palavra Páscoa, no hebraico, ela é pessar, que significa passar, da ideia de passar por cima. Se você for na sua Bíblia e olhar, no capítulo 12, no verso 13, a palavra de Deus nos diz assim, ó, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. No versículo 23, diz assim, ó, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras,
passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. No verso 27 do capítulo 12 diz assim: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A palavra Páscoa significa passar, e ela simboliza, quando Deus institui a Páscoa, ela simboliza que quando o anjo da morte viesse, trazendo aquela última praga sobre a nação do Egito, quando aquela praga viesse para trazer aquela destruição, ferindo os primogênitos de cada família, o anjo da morte passaria por cima das casas, ele passaria e ele não entraria e não tocaria na vida daqueles que estavam sendo cobertos, que tinham sacrificado aquele cordeiro e que tinham passado no umbral de suas portas o sangue. Páscoa é isso. A nação de Israel fica 430 anos vivendo como escravos ali no Egito, sofrendo, passando por lutas. Vocês conhecem bem a história, quando naquele momento de lutas e de fome, a nação de Israel, então, os filhos de Jacó, José vai enviado primeiro, se torna governador, depois os filhos de Jacó vão, e eles então chegam ali na nação de Israel, e eles começam a crescer, prosperar, se multiplicar. O novo faraó que surge, não os conhece, começa a escravizá-los, e eles passam a viver de forma terrível ali na nação de Israel, como escravos durante 430 anos. Então o Senhor levanta Moisés para libertar aquele povo. E o Senhor, quando ele vai trazer a libertação, muitas pragas vêm, e a última é justamente essa: os primogênitos seriam mortos. Os primogênitos perderiam a sua vida ali, naquela situação onde o anjo do Senhor viria, o anjo da morte viria e sacrificaria, mataria os primogênitos. E o Senhor então estabelece tudo isso aqui para eles, falando que eles precisariam, traz toda uma série de normas, falando que eles teriam que sacrificar um cordeiro perfeito, e o sangue desse cordeiro passado no umbral das portas e tal. E aí então o anjo da morte passaria por cima e não sacrificaria, não mataria os primogênitos do povo de Israel. Isso tudo aponta para Jesus, isso tudo mostra Jesus para nós. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o cordeiro que nos aspergiu com o seu próprio sangue, e ele nos purificou e nos livra da ira de Deus. É Jesus. E aí nós vamos para o texto, e nós vemos aqui que, abre aí por favor então, no capítulo 12, no versículo 1, que o texto começa dizendo assim, ó: e falou, aqui o Senhor já vai começar a dar as instruções para Moisés a respeito de como eles deveriam proceder nessa festa, que inclusive ainda hoje é uma das principais festas do povo judeu. Essa ainda é uma das principais festas do povo judeu. E aí então o Senhor começa a trazer as instruções e mostrar para a nação de Israel o que eles deveriam fazer na ocasião da festa da Páscoa, daquela situação toda ali da Páscoa. E ele diz: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Quando o Senhor vem para instituir a Páscoa, a primeira coisa que ele fala para o povo aqui é que este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. A nação de Israel, provavelmente naquela época, dentro do calendário, era exatamente esse período que nós estamos. Deveria ser aproximadamente o período de abril, mês de abril, que é dentro do nosso calendário. Mas o Senhor chega para eles e fala assim, ó: a partir da celebração da Páscoa, a partir desse dia da Páscoa, esse vai ser o primeiro dia do ano, e esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. A contagem, a vida de vocês, o calendário de vocês vai se iniciar agora. O ano de vocês vai começar hoje. O primeiro dia do ano de vocês vai ser na Páscoa. Quando começa a Páscoa, quando vocês celebram a Páscoa, aí sim vai começar o ano de vocês. Deus está dizendo para eles que pela Páscoa um novo tempo se iniciaria. Uma nova etapa, uma nova vida se iniciaria na vida daquele povo. Deus está dizendo assim: por meio desse sacrifício que vocês vão fazer, por meio de tudo que eu estou fazendo, por meio disso tudo, vocês vão ter uma nova vida. Vocês vão ter um recomeço, vocês vão ter um novo tempo. Deus começa dizendo para eles que ao instituir a Páscoa, o tempo novo na vida deles estava chegando. Uma nova vida estaria começando para eles. E eles tinham convicções disso, eles sabiam disso. E o que isso significa para mim e para você hoje?
sabendo de maneira clara que a Páscoa aponta para Cristo, que a Páscoa aponta para Jesus, nós sabemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus, o Cordeiro Pascal, aquele que morreu na cruz por mim e por você, a partir do momento que ele entra nas nossas vidas, existe um novo começo, existe um recomeço. A sua vida começa a ser contada a partir do momento que você tem Cristo. Porque antes, eu e você estávamos mortos. Um cristão passa a contar a sua vida a partir do momento que ele recebe, que ele confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Em Cristo, que é a nossa Páscoa, nós nascemos de novo. Nós nascemos em Deus, existe nova vida em nós. E essa Páscoa então simboliza para nós o quê? Um recomeço. A capacidade, a possibilidade de termos uma nova vida. E nós vemos Jesus falando sobre o nascer de novo. Com Nicodemos, ele fala, mas eu tenho que voltar para o ventre materno. Jesus está simplesmente repetindo o que o próprio Deus havia dito aqui na instituição da Páscoa. O dia de vocês, o primeiro dia de vida de vocês, começa a contar a partir do momento que eu, Cristo, entro na vida de vocês. A sua vida começou a ter sentido. A nossa vida passa a contar diante de Deus verdadeiramente a partir do momento que nós temos Cristo, porque nós nascemos de novo. O que Deus está dizendo para a nação de Israel é isso. A partir de hoje, vocês começam a contar o ano de vocês. A partir de hoje é o primeiro dia do ano. A partir de hoje, vocês entram no primeiro mês do ano. Por quê? Porque vocês estão recomeçando. Vocês estão iniciando de novo. Existe um novo tempo na vida de vocês. Uma nova vida está começando para vocês. Quantos de nós, você que está em casa, vivia uma vida totalmente distante do Senhor e uma vida miserável, uma vida de prostituição muitas vezes, uma vida distante do Senhor, uma vida voltada para os vícios, para o pecado, e quando então Jesus entra na sua vida, você pode dizer, a partir do momento que eu tive Jesus na minha vida, eu passei a ter uma nova vida, eu conto o meu tempo de vida e a partir de hoje, todos nós podemos dizer isso. Todos nós. Porque em Cristo nós nascemos de novo. O seu primeiro ano de vida começa a partir do momento que você recebe Cristo. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas porque Ele morreu na cruz. Porque Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Nós podemos sim dizer, eu hoje sou nova criatura. Um novo tempo começou na minha vida a partir do momento que Jesus entrou na minha vida. É isso que Deus está dizendo aqui. É isso, a Páscoa simboliza para nós um recomeço. É um recomeço. No verso 2 ele diz, será o primeiro mês do ano de vocês. No verso 3 e 4, acompanhe aí comigo, o nosso Deus continua dizendo, ele fala assim, ó, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O que Deus está nos mostrando isso aqui? O sacrifício de Jesus, ele não podia ser feito, na verdade, o sacrifício do cordeiro aqui, ele não podia ser feito de forma individual. A pessoa não podia pegar o cordeiro, e aqui fala inclusive que se a família fosse pequena, e inclusive se fosse uma pessoa que morasse sozinha, ela não podia pegar um cordeiro e sacrificar sozinha. Ela não podia ir lá e pegar um cordeiro e falar assim, não, eu vou ficar aqui sozinho dentro da minha casa, e nós somos só, minha esposa, nós somos recém-casados, somos só eu e você, vamos sacrificar o cordeiro sozinhos aqui nós dois, e a gente... Não! A Bíblia diz que tinha que ser por famílias, grupos de famílias, e esses grupos de famílias, se a família fosse pequena, ou se fosse uma só pessoa, ele tinha que ir para a família mais próxima e juntos ali. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que o sacrifício de Jesus, ele foi feito por muitos, foi feito por um povo que hoje está entre nós, que é a igreja do Senhor. O sacrifício de Jesus morreu por mim individualmente? Morreu. Mas eu não posso olhar para a igreja como eu sendo uma pessoa única, como se Jesus tivesse morrido só por mim. Jesus morreu por um povo. E nós devemos celebrar juntos. Apesar de estarmos distantes, apesar de cada um estar na sua casa, nós temos que estar em um mesmo espírito celebrando Cristo, porque nós não somos pessoas individuais. Jesus não morreu por uma pessoa apenas, Jesus morreu por um povo, Jesus morreu por uma igreja que Ele mesmo santificou.
Jesus nos tornou familiares dele, porque a Bíblia nos diz que hoje o Pai de Cristo também é o nosso Pai. E nós fazemos parte dessa família que se chama igreja, que é a família de Deus. E nessa família nós nos reunimos, ainda que estejamos distantes, reunimos dentro das nossas casas, nos reunimos agora pela internet aqui, e nós celebramos e nós comemoramos o sacrifício de Cristo, que foi por muitos, que foi pela sua igreja. Jesus, olha o que diz em Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir. Está vendo que está sempre utilizando nos, nós, não está falando para me remir, está sempre no plural. Olha, o qual se deu a si mesmo por nós, pela igreja, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. O Senhor Jesus morreu por um povo, e esse povo somos nós que somos a igreja, mas ainda existe povo do Senhor aí fora, que precisa conhecer isso, para que possa vir, estar conosco e também ser chamado de povo de Deus. É maravilhoso saber que nós somos povo de Deus, mas nós também, isso aqui traz sobre nós uma responsabilidade de buscarmos outras pessoas que estão aí fora, que também fazem parte do povo de Deus, que eles ainda precisam apenas ouvir falar de Jesus, que eles precisam apenas vir e reconhecer Jesus, mas sou eu e você que temos que ir lá e anunciar para elas. Gente, a Páscoa é isso, fala para eles o que é a Páscoa. Gálatas 3,8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Jesus morreu por povos, ele comprou gentes de todos os povos, línguas e nações. Apocalipse 5,9 diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação. Isso é a igreja invisível do Senhor. O Senhor Jesus morreu por esta igreja viva. Nós não podemos nos reunir, mas a igreja do Senhor Jesus está aí agora comemorando e celebrando a Páscoa. Nós somos povo de Deus. Atos capítulo 2, versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Não podia ser celebrada a Páscoa individualmente, porque isso apontava que Jesus, ele não queria que nós estivéssemos só. Deus não quer que nós estejamos servindo a Ele sós. Jesus não quer um individual, Jesus quer um corpo. É isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós somos um corpo, e com os dons que o Senhor nos dá, nós nos completamos. E porque nós somos um corpo, nós devemos celebrar Cristo, a Páscoa, como um corpo. Eu não sei se você está isolado, não sei se você está embirrado com a igreja, não sei se quando passar esse momento você vai se sentir confortável dizendo: nossa, sabe que eu gostei desse negócio de ficar em casa cultuando a Deus só em casa? Eu acho que eu vou continuar assim. Não, você precisa estar aqui. Quando isso passar, quando nós pudermos nos reunir novamente, nos reuniremos em corpo, enquanto família da fé, a família de Deus, para celebrarmos. E continua no versículo 5, ele diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. O cordeiro tinha que ser assim. Em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, no versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro perfeito. Quando Deus fala que tinha que ser um cordeiro, um cabrito sem mácula, que tinha que ser macho, que não podia ter defeito, que não podia ter nenhum tipo de defeito, nenhuma verruga, não podia ter nada, isso aponta para Cristo, porque Jesus é esse cordeiro perfeito. Jesus é o cordeiro de Deus. Jesus é o cordeiro pascal sem perfeito, que morreu por nós e que satisfez o desejo de Deus por aquele sacrifício. Jesus foi o único homem perfeito, sem defeito. Nós vemos a impecabilidade de Jesus. Jesus não pecou jamais. Quando nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso Jesus é perfeito. O nosso Jesus não pecou, o nosso Jesus não falhou, o nosso Jesus foi perfeito em tudo, ele não errou, por isso ele foi encontrado totalmente apto a ser sacrificado por mim e por você naquela cruz. E fala que ele tinha que ser um cordeiro de 1 ano. Hoje o pastor João até citou isso daqui, onde ele falou que isso apontava para a inocência, apontava para aquele cordeiro que era dócil, e quando ele estava sendo levado para ser sacrificado, ele não oferecia nem resistência. E a Bíblia nos diz, lá em Isaías 53, que como ovelha muda levada ao matador, ele foi levado, ele não ofereceu resistência. E fala que ele tinha que ser macho. Por que não podia ser uma fêmea? Por que Deus fala que tinha que ser? Primeiro porque está apontando para o Filho de Deus, para Cristo. E segundo, porque a Bíblia nos diz que o pecado entrou na humanidade por meio de um homem, mas ele saiu também por meio de um homem. O primeiro Adão pecou, e nós temos a natureza adâmica, mas o segundo Adão foi perfeito, e ele morreu na cruz por nós. Olha o que diz em Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Porque preste atenção, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Está falando de mim e de você, mas aqui também vai falar de mim e de você. Veja só, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Porque Jesus não pecou, eu e você somos justos hoje. O Senhor fez justiça em Cristo, para que em nós não precisasse ser derramada a sua ira, e para que eu e você pudéssemos ser considerados justos hoje diante do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Jesus nós estamos vivos, e em Jesus nós começamos a contar os nossos dias de vida. Como no início do texto eu acabei de ler aqui no versículo 1. Deus já tinha o plano salvífico de mandar seu Filho enquanto homem para morrer por nós. Cristo homem, para ser símbolo da representação, de uma forma substitutiva daqueles que são eleitos, da humanidade. Jesus, a palavra Adão significa o ser humano, humanidade. Adão significa isso. E Jesus, o Adão que trouxe o pecado sobre a humanidade. Então vem Jesus e ele traz a santificação sobre a humanidade, sobre nós, sobre os seus. No verso 6 ele diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Isso no verso 6. Guardareis até o 14º dia do mês. O que o Senhor nos diz aqui, ele está falando: pega o cordeiro que você escolher, no primeiro dia aqui, no dia 10 aqui que eu estou mandando, e você vai guardar esse cordeiro, separa ele dos outros. Não deixe ele ficar junto com os outros, porque se ele ficar junto com os outros, ele pode pegar carrapato, talvez ele pudesse pegar uma sarna, talvez ele pudesse se machucar, quebrar, e ele precisava ser perfeito. Ele não podia ter defeito. Você escolheu um cordeiro, separa ele. O que isso nos mostra? Que Jesus foi guardado, Jesus foi separado, Jesus não se contaminou. O próprio Deus, nós não conhecemos a infância de Cristo. A Bíblia... O texto bíblico que nos relata a infância de Cristo é o seu nascimento e Jesus aos 12 anos no templo debatendo com os doutores e os doutores ficando encabulados. E eu já vi muitas pessoas conjecturando e pensando: mas será que Jesus não errou na sua infância? Nós não temos relatos. A Bíblia nos garante. Jesus foi guardado, ele foi separado. Para não se contaminar, o Senhor o guardou. Você não conhece. O que Jesus fez dos 12 anos, que nós temos o último relato ali, até os seus 30 anos aproximadamente, quando ele começa o seu ministério? Não sei. Eu só sei que Jesus se tornou e permaneceu santo, porque ele era separado, ele foi separado. Ele foi o cordeiro perfeito, que foi separado para um momento exato, para que o dia que ele estivesse na cruz, não houvesse um pecado sequer sobre ele, nenhuma mancha, nenhuma verruga, nada. Jesus, perfeito, absolutamente perfeito. Ele foi guardado, ele foi separado, e no dia que ele foi sacrificado, ele não tinha nenhum defeito.
Quando você estiver lendo a Bíblia, quando você lê esses livros malignos que muitas vezes, Jesus casou, Jesus fez isso, Jesus foi aquilo, mentira. Quando você vê evangelhos apócrifos que falam não sei o quê, quando você vê pessoas loucas falando coisas absurdas a respeito do nosso Jesus, não, Jesus foi guardado, Jesus foi santificado, Jesus não pecou, Jesus era plenamente santo. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás no deserto, mas ele não pecou. E fala que ele tinha que ser sacrificado, a congregação tinha que sacrificar no crepúsculo da tarde. Ele tinha que, o cordeiro, ele tinha que ser guardado juntamente e depois ele tinha que ser sacrificado no crepúsculo da tarde. O que isso aqui nos mostra? Nos mostra que ele deveria ser sacrificado ao entardecer. Flávio Joséfos, ele fala que a nação de Israel, quando eles iam sacrificar, comemorar a Páscoa, sabe qual era a hora que ele fala que eles sacrificavam o cordeiro para começar toda aquela preparação de assar o cordeiro, o resto da preparação aqui? O cordeiro era sacrificado, segundo Flávio Joséfos, por volta das 15 horas. 15 horas o cordeiro era sacrificado. Olha que interessante. A Bíblia nos relata que Jesus expirou por volta da hora 9. Jesus morreu na cruz por volta da hora 9. A hora 9 é 15 horas. Do mesmo modo, Jesus cumpriu à risca o sacrifício. Jesus cumpriu a lei mosaica à risca. Ao ponto de que até o momento em que Jesus expirou e morreu, foi exatamente o momento que o próprio Deus tinha estabelecido na sua palavra para o sacrifício pascal. Jesus foi o verdadeiro sacrifício pascal. Até o horário que ele deveria ser morto, ele cumpriu a risca, ele morreu às 15 horas, a Bíblia nos relata, por volta da hora 9 ele expirou. Verso 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Levítico capítulo 17, por que fala do sangue aqui? Levítico capítulo 17, versículo 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Expiar é purificar de crimes, é purificar de faltas cometidas. Aqui o Levítico está falando que no sangue está a vida. E esse sangue, ele trazia expiação sobre o povo. No entanto, o sangue de cordeiros e daqueles cordeiros era um sangue que sempre tinha que estar havendo sacrifício. Nós vemos isso em Hebreu, mas o sangue de Cristo foi um sangue perfeito. E o sangue, então, ali vem trazendo tudo que tinha que ser feito. Ele tinha que ser colocado numa bacia e tal. E depois ele tinha que pegar um hisopo e passar no umbral das portas, em cima, nas laterais e tal. E nós vemos tudo isso daqui, o Senhor falando que devia ser feito isso. E o que simboliza isso para nós? O que está dizendo? Quando aquilo aconteceu naquele dia, quando o anjo da morte viesse e visse o sangue, ele diria o seguinte: aqui eu não preciso executar juízo. Eu não preciso tirar uma vida, porque sangue já foi derramado aqui. Alguém ou algo já morreu por essa família, logo eu vou passar por cima. Como diz lá nos textos que eu li, no verso 27, os versos aqui do capítulo 12, então o anjo da morte via aquele sangue, e ele dizia: aqui já morreu alguém, já foi derramado sangue, a vida já foi derramada, eu não preciso tirar vida aqui, e ele passava por cima. Hoje, quando Jesus morreu na cruz por nós e ele nos dá vida, é exatamente isso que acontece comigo e com você. Nós somos salvos porque Jesus morreu, ele derramou o seu sangue, ele nos purificou. Nós temos vida porque Jesus morreu. A morte de Cristo, o sangue de Jesus apazigua a ira de Deus que existia contra nós. Logo, quando Deus derrama a sua ira sobre o mundo, ou quando vier a ira de Deus no dia do juízo, o que Deus dirá é: não vou derramar a minha ira sobre vocês que estão em Cristo, porque já foi pago o preço, Jesus já pagou pelos seus pecados. Eu não vou requerer sangue de vocês, porque Jesus já derramou o precioso sangue dele por vocês. Jesus já derramou o precioso sangue dele por mim e por você. A ira de Deus não recai sobre nós, porque ela já recaiu sobre Cristo.
quando a ira de Deus vem sobre a humanidade, ou quando ela vier no dia do juízo, se nós estamos em Cristo, o que Deus verá é o sangue de Cristo nos revestindo, nos purificando, nos redimindo. Então Deus não vai ver necessidade de derramar a ira dele sobre nós, porque a ira dele já foi derramada sobre Jesus. No verso 8 ele diz: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão, carne assada no fogo. No verso 46, quando fala a respeito disso aqui, hoje também o pastor João até fez referência a esse verso aqui, quando fala que os ossos dele, do cordeiro, não podia ser quebrado. Isso apontando também para Jesus, que não teve nenhum osso quebrado. Os ossos de Jesus não foram quebrados e ele tinha que ser assado. Só que a Bíblia fala para nós que as vísceras, tudo tinha que ser assado, não podia perder nada, nem uma unha podia ser perdida daquele sacrifício. Nada, eu até vou falar um pouco mais para frente sobre isso aqui. Nada podia ser perdido, ele tinha que ser assado totalmente aqui. O interessante é que você vai estudar sobre isso daqui, e normalmente eles não quebravam, eles não podiam sair arrancando pedaços e assar separado. Então eles abriam o cordeiro com os braços assim, as patas, e eles prendiam ele numa estátua muito parecida com uma cruz. E então assavam aquele cordeiro ali. Foi isso que aconteceu com o nosso Jesus. Jesus foi colocado num espeto chamado cruz, e ele foi assado pelo fogo da ira de Deus, por mim e por você. Jesus foi assado, vivo, por causa da ira de Deus. O fogo da ira de Deus veio sobre Cristo. Jesus foi colocado naquele espeto chamado cruz, e ele foi assado por mim e por você. Nenhum osso dele foi quebrado, mas ele foi exposto, ele foi colocado ali, e o sangue dele foi derramado, e o fogo da ira de Deus foi lançado sobre ele, e ele assou, ele foi assado, veio sobre ele. 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10 diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus nos livrou do fogo da ira de Deus. Hebreus vai falar muito bem sobre isso, do fogo da ira de Deus, um fogo consumidor. Jesus recebeu sobre ele esse fogo. Jesus foi um para-raio, ele foi suspenso, e o fogo de Deus que viria sobre mim, sobre você e sobre a humanidade, foi todo para ele. Ele absorveu tudo. É como se ele estivesse ali como um para-raio, e um raio caísse sobre ele. E quando ele fala, afasta de mim esse cálice, era justamente disso que ele estava falando. Era do fogo da ira de Deus, era do cálice da ira de Deus sendo derramada sobre ele. E diz, pães asmos, pães sem fermento, pão não levedado. Por que eles tinham que celebrar com pães asmos? Dentro da cultura judaica, o fermento, na Bíblia, ele simboliza contaminação. Ele traz o símbolo de contaminação. Jesus falou sobre isso. Fariseus, não vos contaminais com o fermento dos fariseus. O povo até entendeu errado e virou aquele negócio ali. Mas a Bíblia fala, Jesus está dizendo, Deus está dizendo para nós que a Páscoa, ela não é só libertação, mas ela também é santificação nas nossas vidas. Nós somos libertos por Cristo, que morreu na cruz, mas a partir desse momento eu tenho que viver uma vida de santidade, sem me contaminar com o fermento do mundo, sem me contaminar com o fermento dos fariseus, sem me contaminar com tudo que esse mundo tem trazido sobre nós. É isso que Deus está nos dizendo. Deus está dizendo, eu libertei vocês para vocês serem santos, separados, sede santos, porque eu sou santo. Ervas amargas. E fala que eles tinham que comer ervas amargas. Na região ali existiam algumas ervas amargas comestíveis, que você comia ela e você podia ficar até dias sentindo o amargo na boca. Por que Deus fala para eles comerem ervas amargas? Para eles se lembrarem do que eles tinham vivido no Egito, dos tempos amargos que eles tinham vivido no Egito, dos tempos difíceis, e para aquele amargor na boca deles, fazer com que eles perdessem todo e qualquer desejo de voltar para o Egito. E para mim e para você, isso significa que eu e você temos que ter sim, sentir esse gosto amargo do pecado na nossa boca, na nossa vida, para que nós não tenhamos mais o desejo de voltar para a vida de pecado que muitas vezes, muitos de nós vivemos. O amargo simboliza esse trazer à memória
para que quando passassem ali do Egito, do pecado, quando acabassem, eles se lembrassem o quão amargo e difícil foi, e eles não voltassem mais. Gente, quantos de nós já vivemos uma vida de pecado aí fora, e nós sabemos o quanto é difícil? Lembre-se do quanto foi duro, faça com que você se lembre disso com amargor. Infelizmente tem pessoas que parece que se lembram com saudosismo da vida de pecado. Quando eu era fora da igreja, eu era o bicho, não sei o quê. Que o quê, velho? Que bicho o quê? Você tem que lembrar com amargor, com gosto de fel na boca, para que você se lembre com pesar e você não queira nunca mais voltar para a vida de pecado. É isso que Deus está dizendo para eles. Vocês se lembram do quanto foi amargo no Egito? Nunca mais vocês devem desejar voltar para lá. Ezequiel capítulo 20, versículo 43 diz assim, e ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. Nós precisamos sentir nojo da nossa vida anterior, de quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Verso 9 e 10 diz, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. O que está dizendo aqui? Não podia ficar nada. Não podia sobrar nada, fressuras, tudo aqui está dizendo, tudo tinha que ser, as fressuras, tudo. Por que tinha que ser tudo? O que eles não comessem tinha que ser queimado. Porque Deus está dizendo que não tem uma unha desse animal que possa ser desprezado, tudo é aproveitável. O Senhor está dizendo, eu aceito o sacrifício de forma completa, ele é todo aceito, porque é um sacrifício perfeito. Vocês escolheram um cordeiro perfeito, ele é um sacrifício perfeito, e não tem nada nesse sacrifício que eu recuse. Eu aceito o sacrifício por completo. Tudo o que vocês não comerem, vocês vão queimar como um aroma suave a mim, porque o sacrifício inteiro é perfeito e nada pode perder dele. Fala da perfeição de Jesus. Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi suficiente. Somente Cristo foi suficiente. Deus diz, eu me agradei de todo o sacrifício. Jesus foi suficiente para mim. A morte dele foi suficiente. Eu me agradei do completo, do todo. Não tem nada em Cristo que tenha me desagradado. Jesus foi plenamente perfeito, ao ponto de Deus receber o seu sacrifício de forma ampla, perfeita, completa, de tal modo que não é necessário mais nenhum sacrifício além do sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 12 diz, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, um único. A Páscoa tinha que ser celebrada ano após ano, e outros cordeiros eram mortos, mas o de Cristo foi tão perfeito, que nenhum outro sacrifício mais precisa ser prestado, precisa ser sacrificado. Deus recebeu o sacrifício de Cristo por mim e por você, porque Jesus foi completamente perfeito, foi um sacrifício aceitável, o sacrifício de Cristo. E no verso 11, para nós encerrarmos, diz, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Cajado, túnica e sandália. Isso aqui eram roupas de viagem. Deus diz para eles, vocês vão comer a Páscoa apressadamente e vestido com cajado na mão, sandália no pé e túnica no corpo de vocês. Por quê? Porque eu tenho pressa. Deus está dizendo, vocês ficaram 430 anos no Egito, mas vocês não devem ficar aí mais nenhum segundo. Deus diz para eles, eu tenho pressa em livrar vocês dessa vida do Egito, eu tenho pressa em vos livrar disso. Quando Jesus vê Zaqueu lá na árvore, em Lucas capítulo 19, versículo 5, ele diz assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deus, Jesus morreu por nós, e quando Jesus nos chama, quando Jesus chama um pecador, Ele quer que nós venhamos para Ele com pressa, é depressa, porque Deus tem pressa em nos livrar, Deus tem pressa em nos tirar da vida de pecado, Deus tem pressa em que nós saiamos logo daquilo que nos contamina, porque o sacrifício de Cristo foi muito valioso, para que nós estejamos vivendo uma vida de qualquer modo, uma vida de pecado, uma vida distante do Senhor.
Estejam com o cajado na mão, coloquem as sandálias, vistam a túnica, porque eu tenho pressa de vos tirar daí. Quando o Senhor Jesus te tocar, se você que está me ouvindo nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, se Ele está te tocando hoje, e Ele está dizendo, eu tenho pressa de te tirar dessa vida de pecado, de mazelas. Eu tenho pressa de te tirar dessa vida. Eu tenho uma nova vida para você. O que mais isso aqui nos diz? Isso aqui nos diz de estado de alerta, preparação. Estejam preparados, estejam em alerta, comam depressa, porque a qualquer momento vocês vão ter que sair. O que significa para nós o Egito? Para nós cristãos hoje, o Egito hoje para nós simboliza o quê? O Egito para nós hoje simboliza o mundo. E a Canaã, para onde o povo estava sendo levado, simboliza o quê? A Nova Jerusalém, a Canaã celestial. O que Deus está nos dizendo com isso? Jesus morreu na cruz e Ele foi sacrificado para nos levar para uma nova terra, para morarmos na Jerusalém celestial, para morarmos na nova Canaã que Ele preparou para nós. Por isso, estejam prontos, para que qualquer momento que Ele disser, saiam, vocês estarão prontos. Aqui está dizendo, isso aqui é escatologia. Estejam sempre preparados, de cajado na mão. Estejam sempre vestidos com a túnica e de sandálias nos pés, porque a qualquer momento, quando o seu Redentor surgir nas nuvens, você estará pronto para caminhar com Ele para a Nova Jerusalém. Comam depressa. Gente, o que é comer depressa? Não se atenham muito a essas coisas aqui. Quando você está muito envolvido com essas coisas, você come devagar. Ai, tá bom demais comendo isso aqui. Come depressa. Não se prendam a isso aqui, não se prendam a tudo que esse mundo te oferece, não se prendam aos manjares, não se prendam a isso, mas estejam preparados de cajado na mão, de túnica, de sandálias nos pés, porque a qualquer momento o seu Redentor que morreu, Ele ressuscitou, Ele foi assunto ao céu, mas Ele vai voltar para nos buscar. E se você não estiver preparado, você vai ficar. Isso é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é Jesus. A Páscoa aponta para Cristo. Páscoa é a nossa libertação do pecado e a nossa santificação. Páscoa é o nosso novo nascimento. Páscoa é você ter nascido de novo e ter uma nova oportunidade em Cristo. Esteja pronto. Celebre a Páscoa agora na sua casa. Abrace os seus familiares. Ore com eles. Agradeça a Jesus por ter sido o sacrifício perfeito naquela cruz. Engrandeça o nome de Jesus. Exalte o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nosso Cordeiro Pascal. Engrandeça o nome daquele que foi digno de abrir o selo. Porque um dia Ele vai voltar para nos buscar. E como eu disse, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi assunto ao céu, e Ele vai voltar para buscar aqueles que estiverem nele. E porque nós estamos nele, o sangue dele nos cobre, a ira de Deus não recairá sobre nós. Que Deus te abençoe poderosamente, e que você consiga compreender exatamente o que é a Páscoa na sua vida, o que é a Páscoa na nossa vida. Que nós possamos ser gratos a Cristo de um modo absurdamente indescritível, pelo que Ele fez por nós naquela cruz. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço pela Páscoa. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se fez o Cordeiro de Deus. E o Senhor veio ao mundo perfeito, imaculado, sem mancha, completamente, Senhor, perfeito, e morreu no meu e no lugar daqueles que estão em suas casas, no lugar da tua igreja, Deus, no lugar da tua igreja, Pai amado, que está espalhada por todo o mundo, daqueles que já morreram, daqueles que ainda nascerão e que fazem parte da tua igreja. O Senhor morreu por nós, e eu te louvo e eu te exalto por isso, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, porque eu sei que o Senhor morreu um dia, eu sei que o Senhor ressuscitou, eu sei que o Senhor foi assunto ao céu, mas eu aguardo a tua volta para nos buscar e nos levar para morarmos contigo na eternidade. Que assim seja, nos fortaleça e nos torne perseverantes para aguardar o teu retorno até o dia do juízo. Em nome de Jesus. Amém.